E aí, gente, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos chegando. Oi, Thaís. Quanto tempo, né? Olha aí, a sumida apareceu, Thaís. Deus abençoe. Yolanda, diga ela que eu mandei um grande abraço. Oi, Jeane, paz e graça, minha irmã. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero iniciar essa live dizendo que hoje nós temos um desafio de oração muito importante. Eu vou deixar um pouco mais para o final, mas eu quero que você participe desse desafio de oração hoje. Foi um desafio que chegou para a nossa rede de intercessão e é um grande desafio. Mas nós vamos mais para o final para que possamos estar orando juntos sobre esse desafio. Mas enquanto isso, vamos ouvir louvores. Se você puder compartilhar também, compartilhe, por favor. Avisar alguns amigos aqui que eu estou ao vivo. Quem estiver em casa pode participar, né? E se você também tem um desafio de oração, se você tem algum propósito de oração, pode também já enviar o seu pedido de oração aqui ou no direct. Tem um louvor que eu estava ouvindo antes de Pedro Henrique, um jovem que veio a falecer de um infarto fulminante louvando. Eu creio que todo mundo ficou sabendo, todo mundo conhece. É um louvor chamado Descendência, que fala sobre essa intimidade, né? O que nós buscamos aqui na nossa live, falando sobre amigos de oração, sobre essa intimidade com Deus, aquilo que a gente tem com Deus, a relação que nós temos com Deus, né? Ele tem nos abençoado. Tá bom o volume, gente? Deixa eu aumentar aqui mais. Acho que assim ficou melhor, né? Botei no máximo. Espero não estar gritando aí no ouvido de vocês. Eu acho que agora melhorou. Tá muito alto? Amém, Jesus. Seja bem-vinda, bem-vinda. Aqueles que estão chegando aí, sejam bem-vindos. De vez em quando vocês vão ouvir aí uma visitante não, eu sou inquilina dela. Hein, Felícia? Felícia é a dona da casa. Felícia, uma gata. Não é minha, é da minha colega. Ai, hein, Feli? De vez em quando ela vai dar uma miada aí, mas é só que ela conversa bastante. Acho que ela é meio parecida comigo e com Mari, a dona da casa.
Bem, amados, eu não quero tomar muito tempo aqui, só louvando, mas eu quero conversar com você, falar com você nesse momento, trazer essa live, trazer para abençoar a sua vida. E o verdadeiro motivo de você estar aqui hoje é porque o Senhor marcou um encontro com você aqui. Com certeza, você não passou, tem tanta gente online nesses horários, eu já fiquei, conheço, sei quantas pessoas, às vezes, eu mesma que sigo muitos empreendedores, muitos pastores, muitos líderes, são muitas lives interessantíssimas. E se você parou nessa, é porque você tem um encontro com Jesus aqui, nessa live. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deus possa te abençoar grandemente desde já, desde a sua entrada aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos começar com oração, porque essa live é uma live de oração. Quem aqui tá ligado sabe que eu tenho falado sobre isso e tem pessoas que já falaram, mas é uma fórmula que não terminou ainda, né, Dani? É uma fórmula que ela vai ficar gradativa, né? Você vai estar ministrando sobre essa mesma fórmula. Sim, eu vou estar ministrando sobre essa mesma fórmula, porque ela tem um conteúdo importante. As pessoas podem ainda não ter entendido porque ainda não experimentaram, mas quem já começou já sabe como é que está sendo uma bênção. E quem já tinha feito também sabe o quanto foi abençoado com essa ligação aí com um amigo, amiga de oração. Então tenha certeza que é bênção pura, bênção pura. Como diz lá em Tabuna, bênção pura sem mistura, né? Vamos orar, queridos, vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja ministrando sobre as nossas vidas nesse momento. Para evitar que venham comerciais assim, né? Porque às vezes a gente coloca no YouTube e aí daqui a pouco começa, não sei nem se pode falar propaganda, e daqui a pouco começa os comerciais e a gente está em oração e aí, né? Importante a gente estar em um áudio que não atrapalhe a nossa comunhão com Jesus. Eu sempre tenho escutado músicas de adoração, de oração, e isso tem sido bênção na minha vida. E sempre que eu compartilho com alguém, eu compartilho aquilo que eu tenho escutado, aquilo que Deus tem falado comigo, ministrado ao meu coração. Vamos orar? Santo e amado Deus, querido Pai, nesse momento eu quero te agradecer por esse dia tão corrido que foi para mim, para a vida de meus irmãos que estão nessa live. E eu não sei o que mais aconteceu no dia de cada pessoa aqui, mas o Senhor conhece este dia, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo nesse momento. Eu quero te agradecer pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor pelas nossas vidas. Eu quero suplicar que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa. E que hoje, Senhor, nós possamos renovar cada vez mais a nossa comunhão e aliança contigo. Que as palavras ditas aqui não sejam humanas, não sejam por si só, mas que elas tenham um propósito para o qual elas foram designadas. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos fortaleça na fé. Ó Senhor, abençoa cada pessoa. Queremos colocar cada desafio de oração do dia de hoje. Nós temos muitos desafios, mas um dos maiores e importantes desafios é de estarmos na Tua presença. Esse é um grande desafio, porque nós passamos o dia com muitas agitações, com muitas agendas, com muitas questões, e isso pode ter impedido alguém de fazer uma oração hoje, de agradecer, de se colocar em intimidade contigo. Ó Senhor, que hoje as pessoas possam chegar a esse lugar de oração, a esse momento, e possam te agradecer por tudo que passou e principalmente pelos livramentos, aqueles que vimos e aqueles que não vimos. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar alguns momentos de oração, falar um pouquinho sobre batalhas de oração, né? A vivência nossa com o Senhor. Sempre que a gente conversa com algum irmão ou irmã, alguém sempre fala pra gente orar e fala assim: irmã, eu tô naquela luta, eu estou numa luta, eu tô na crise hoje, ora aí por mim, que o dia foi, que a semana, que olha, eu tô num problema. Sempre alguém apresenta um desafio de oração.
compartilha que é uma luta. Mas eu gostaria de compartilhar algumas lutas, né, pessoais, mas também baseadas na palavra do Senhor. E para que a gente não esteja fora da palavra, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou estar lendo alguns versículos que se encontra no capítulo 26 de Mateus, aquele encontro de Jesus, né, com um lugar de oração. Um lugar de oração. Já gostaria de falar sobre isso. Um lugar de oração, lutas, batalhas pessoais, né? Que a gente não perca a nossa convicção de que estamos com o Senhor desde o início nas nossas batalhas. Então, aqui em Mateus 26, o versículo 34, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, ele estava ali com Pedro, com os filhos de Zebedeu, e ele disse: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, verso 37. Verso 38 diz: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. No 39 ele diz: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, os achou adormecido. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Deixa eu ler o versículo da máxima, não está no nosso propósito, mas é importante. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade? Vamos orar. Deus querido, essa é a tua palavra que vem aos nossos corações, que nós não percamos o foco, que nós vejamos a tua voz falando através dessas palavras, ouçamos a tua voz falando através dessas palavras. Cuida de nós nesse momento. Revela as tuas verdades, o teu propósito, o teu coração para cada um de nós. E continua a falar depois dessa live. Continua a falar conosco, que nós não percamos esse texto nesses dias, que nós não percamos de vista essa palavra, que ela continue a ministrar sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou baixar mais um pouquinho, até para se concentrar mais no que eu estou falando. Amados, eu gostaria de compartilhar em relação a um lugar de oração e sobre as nossas lutas de oração, né? Um lugar de oração. Você tem o seu lugar de oração? Você tem um lugar onde você se reserva para você estar em oração? Porque isso ajuda você a se concentrar melhor, a estar mais focado no propósito de ter um diálogo com Deus. Entrar na presença de Deus é algo muito importante. A gente tem que ter a dimensão de quem Deus é. Nós já conhecemos os atributos de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Nós sabemos que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, Chamá. São tantos atributos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então Ele é a voz de Sião, Ele é a alegria de Israel. Como é lindo pensar em Deus e em todas os seus atributos, em todos os seus nomes e todos os teus propósitos e princípios. É maravilhoso ver Deus dessa forma.
E quando nós começamos a pensar assim sobre Deus, nós vemos que, por mais que Ele venha até nós como um amigo e fique assim, né, na mesma medida, na mesma... Ele não é a pessoa que está na mesma altura que nós. Ele desce, ele vem até o nosso encontro, mas ele é soberano, ele é excelente, ele é excelso. Então essa pessoa, essa manifestação poderosa de quem Deus é acima de tudo e de todos, o Criador, Senhor de todas as coisas. E quando a gente começa a pensar em cada cidade, cada estado, em cada vilarejo povoado, ele pensa nas grandes metrópoles, nas pequenas e nos pequenos povos que estão escondidos em vários lugares. Eu acho que eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu estava assistindo um Globo Repórter até, e falava sobre o Vale do Tucumã, e eu fiquei assim orando, falando, meu Deus, será que tem alguém lá? Porque tem gente, será que alguém já foi lá falar nesse lugar? E Deus é tão cuidadoso. Eu estava em uma conferência na Igreja Batista da Pituba, um missionário tinha vindo da região do Amazonas, lá do Amazonas, eu não posso nem dizer que ali é Amazonas, já é bem para lá, já é divisa com o México, se não me engano. E olha, se eu tiver errado o mapa, por favor, perdão aí, mas eu estava ouvindo um missionário. E ele estava falando sobre este lugar. Foi interessante, Deus me colocou para... em uma viagem, eu fui até, eu acho que um mês depois ou 2 depois de eu ter feito essa pergunta ao Senhor, de eu ter orado sobre esse lugar. Vendo essa reportagem, achei interessante, um lugar desbravador, não iria. Já perguntou, né? Dani, você iria? Gente, calma. Tudo é no propósito de Deus. Calma, gente. Então, voltando. E nessa pergunta, foi tão bom saber que tinha alguém que estava lá. Né? Eu não vou contar a história do missionário que foi linda e ao mesmo tempo engraçada. Depois eu conto, vocês vão ficar super curiosos. Mas é tão importante ver que Deus, ele se faz presente em lugares que nós nem imaginávamos que existiam, e Deus está lá. Deus já está lá, né? Então são povos, quando a gente pensa em diversas culturas segregadas pequenininhas e vemos as demais, e aí a gente pensa também, quando a gente ouve falar do Polo Norte, né? Quando a gente ouve falar das cataratas, nós ouvimos, outro dia estava vendo sobre um tsunami em Taiwan, se não me engano. Então, vários lugares do mundo que nós nunca, os Alpes, né? Ninguém nunca imaginou. Deus está lá. Ele tem representantes lá. Ele tem uma forma de chegar lá. Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E esse Deus onipresente, Ele está nesse momento conosco, se comunicando conosco, falando conosco exatamente agora aqui, na minha sala de casa. Deus onipresente se manifesta. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o lugar é muito importante para um encontro com um Deus tão grande, tão poderoso. E eu não sei você, eu estou na casa de outra pessoa, não é a minha casa, eu falo assim, minha sala, minha casa, mas na verdade nada é meu aqui, né? Glória a Deus, nada é meu, tudo é da irmã Mari. Mas enfim, é importante procurar um lugar. E por não ser meu, por não ser o meu canto, eu fiquei buscando nessa casa um lugar onde eu me encontrar com o Senhor, porque já houveram lugares inusitados. Eu lembro que na minha adolescência, o único lugar que eu tinha para me encontrar com Deus era no banheiro. Eu ia lá pro cantinho, me ajoelhava e orava, falava com Deus lá na adolescência. E aí eu lembro que na juventude, né, eu fui desenvolvendo outros lugares. Eu gostava de ler passagens onde ele estava orando, como aqui no Getsemane.
ele estava orando debaixo de uma árvore, ele estava orando próximo a um tanque, ele estava orando numa montanha, ele estava orando, e eu quis reproduzir. Você já quis reproduzir lugares em que o Senhor estava orando em um lugar e você quis fazer isso, procurou um lugar na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na rua, para você fazer a mesma coisa? Quem nunca, né? Então, eu lembro que uma vez no seminário, lendo sobre a mulher samaritana, eu quis reproduzir. Mas como não tinha um tanque, eu resolvi ir para um campo de futebol, onde todo mundo lembra, gente, quem eu ouvi depois é assistir minha live. Se me der a honra de assistir, né? Porque o meu povo é do seminário, gente boa. Então, depois a gente ia para um campo de futebol. Lá tinha um pé de algaroba, um banquinho, e a gente sentava ali e orava. Tinha muita gente que escolhia esse lugar para orar. Mas você tinha que disputar o horário, não era para todo mundo não, viu? Era exclusivo, você tinha que disputar o horário. E eu escolhi o horário da mulher samaritana, aquele horário de meio-dia. Pois é, a gente almoçava ali no refeitório e aquele sol quente, eu sabia que ninguém ia querer ir lá. E aí eu, ia pra lá. Desculpa o pã. Eu ia pra lá, gente. E eu sentava, só que... Como aconteceu com a mulher samaritana, não tô tentando brincar, tá? Eu vou prosseguir com a palavra. Como aconteceu com a mulher samaritana, alguém sempre aparecia e sentava do meu lado e começava a conversar. E isso me desencorajava a continuar indo para o mesmo lugar, porque eu queria falar com Deus em particular. E aí aparecia alguém. Por que aparecia? Porque todas as vezes que a gente percebe que alguém está isolado, sozinho, sozinha, a gente entende que aquela pessoa está triste, não é isso? A gente entende que aquela pessoa está precisando de um amigo, de uma amiga, de um apoio. Então, eu creio que era isso. Então, o pessoal estava se preparando para pastorear, gente, para ser missionário, para ser professor teólogo. Então, todo mundo estava preocupado com o cuidado com o outro. Então foram lá. Algumas pessoas, às vezes apareciam uma só, às vezes duas, e eram mulheres, né? Claro. Então as irmãs em Cristo iam lá e, Dani, tá tudo bem? Por que você tá aqui sozinha? Falava, gente, eu não queria dizer que estava ali conversando com Deus, não porque não fosse importante dizer, mas é porque às vezes a pessoa poderia, né, começar a achar assim, tá, então não atrapalha, né? Mas também a pessoa poderia precisar desabafar também. E às vezes falou, ainda bem que Dani se reservou ali, eu vou lá que eu quero também contar algo, compartilhar algo. Então, tinha das duas situações. Até que depois, no decorrer de tempo, eu dizia assim, eu vim orar. Eu falava, pra ser sincera, se a coisa se delongasse muito, né? Eu dizia, pra ser sincera, eu vim orar. Que bom, eu posso orar um pouquinho com você? Vamos. E aí, olha só, outra amiga de oração, tá vendo? Eu posso orar um pouquinho com você? E aí a gente começava a orar. Isso era muito bom, muito especial. Eu lembro que outra vez também eu quis reproduzir. Gente, não é reproduzir de fazer teatro, não. É uma coisa mesmo que você começa a ler, se identificar com a palavra. E aquilo vai tocando, queimando o seu coração. E você gostaria de se sentir naquele tempo mesmo, ter aquela experiência. Eu lembro que eu comecei a ler todo o livro de Jó. E chegou determinados momentos do livro de Jó, né, que Deus falava comigo profundamente no meu quarto, no seminário. E chegou momentos em que o Senhor precisou falar comigo como os amigos de Jó falaram com Jó. Aconteceu com você já isso? Pois é. Às vezes nós estamos andando quase pela mesma estrada de um personagem da palavra. Claro que a gente nem chega à mesma situação, não com a mesma profundidade e intensidade, mas o Senhor às vezes utiliza dessa oportunidade para ministrar na sua vida como ministrou na vida de Jó. Os amigos vieram, me exortaram, falaram comigo. E algumas coisas que eu fui ouvindo para ser o quê? Tratada. É importante se permitir ser tratado, ser tratada. Mas voltando ao lugar, então aqui eu já achei um cantinho de joelhos do lado da cama. É o meu lugarzinho de oração, né? Da minha cama é o lugarzinho de oração.
Você pode ter um quarto específico, que é o seu quarto de guerra. Já fiz isso no campo missionário, já criei um quarto que morava sozinha numa casa, então 2 quartos, um meu e o outro quarto de guerra. E é importante você ter, porque a cada momento que você vai para aquele mesmo local, para aquele mesmo ambiente, você se sente ministrada, porque você já sabe que vai falar com Deus. E Deus já estava te esperando também naquele horário, também é importante ter um horário específico, ter um momento ideal para que você possa falar com o Senhor. Então, era importante ter esse local de estar buscando a Jesus em um lugar específico. E uma coisa que eu vi aqui no texto, que Jesus ele foi, e a Bíblia diz, eu vou repetir a leitura para que ninguém tenha dúvidas do que eu estou falando, para não dizer que eu inventei ou que eu criei, né, uma linguagem fora do contexto bíblico. Versículo 39 do capítulo 26, para você que chegou agora, de Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se é possível. Perfeito. Uma coisa também que muitas pessoas estão condenando muito, que eu já ouvi isso, é cara no pó. Já ouviu pessoas condenarem a oração de cara no pó? Que é você colocar o seu rosto no chão mesmo para você estar orando. Então, às vezes, essa posição de joelhos e encurvar-se sobre o seu próprio rosto não é uma invenção, isso é bíblico, está aqui na palavra. Então é importante também colocar o seu rosto, prostrar-se, colocar a cara no pó. Cultural? Também. Eu gosto muito de assistir séries turcas, novelas turcas. Você pode condenar a novela, mas eu até que gosto um pouco. Não acontece como acontece em outras, né, em outras séries por aí. E é uma cultura muçulmana e eles utilizam um tapete sinalizando que eles vão falar com Alá. E é muito interessante, né? Eles vão à sinagoga, eles têm os momentos deles de oração. E a gente percebe que eles fazem isso é notório nas séries, eles fazem isso constantemente. E a gente fica observando quantas pessoas começam a deixar os seus problemas para serem resolvidos por si mesmos e por fim, quando já está no desespero total, vai até o Senhor, buscar o Senhor no final. É igual o relacionamento de namoro, já viram? Aquela pessoa fala assim, nós vamos orar juntos pra gente começar um relacionamento. Mas não dá 15 dias, não dá um mês e não vou condenar ninguém não, gente. Sem crítica. Sabe, eu até, voltando, eu até fiz um propósito com o Senhor também sobre isso. Nós temos que muitas vezes estar nas nossas lutas também pessoais com o Senhor, não contra o Senhor, por favor. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, as nossas orações e jejuns, ele diz em Isaías 53 que esse é o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é que você se rasgue diante de mim. É que você venha até mim, se prostre diante de mim, que você abra o seu coração, a sua alma diante de mim. Então nós precisamos também fazer propósitos com o Senhor para não sermos tão críticos. Eu fiz esse propósito, faço diversas vezes, não foi só uma vez não. São várias vezes que são feitos esses propósitos. Sou uma pessoa muito ansiosa, né, intensa. E para o controle da ansiedade, quando eu fiz um acompanhamento psicológico sobre controle de ansiedade, como cuidar desse processo de ansiedade, caminhada, academia, exercícios, né? Já está tudo junto aí no propósito. Respiração era um dos exercícios importantes que a terapeuta ensina para você cuidar Você pode procurar no YouTube vários exercícios de respiração e você vai encontrar. E um dos que eu sempre utilizei, um exercício disciplinar que eu sempre utilizei, foi orar. Coloco um louvor
fecha os teus olhos, fica ali em silêncio, sem determinar tempo, porque para entrar na presença de Deus não tem que ter tempo, horário. O horário inicial sim, mas eu estou dizendo em relação a quanto tempo ficarei ali em oração. Se deixe derramar na presença do Senhor, derrame-se na presença do Senhor, coloque-se diante do Senhor. E isso é um refrigério. Então, oração é bom para a saúde mental, para a saúde emocional. É importante. E sobre esse propósito, Dani, de questão de crítica, sobre esse propósito é jejum. É mortificar a sua carne. Uma das carnes, né, muito importantes, porque aqui a Bíblia diz que procede a bênção e a maldição. O poder da nossa língua, né, o poder da nossa boca. Então, por muitas vezes eu fiz algumas orações, como lá em outras religiões falam sobre o voto de castidade. Não, foi o voto do silêncio. O silêncio é muito importante. Eu lembro que em algumas congregações eu passei por isso. Eu precisei fazer esse voto de silêncio, essa campanha em prol do meu próprio silêncio. O silêncio é muito importante. E com Deus, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, Jesus ele foi para o Getsemane e ele foi para uma batalha pessoal. Não é sobre Jesus, ele ia deixar de ser crucificado, ele estava querendo desistir, não é sobre isso. Não é crise de identidade, não é crise de ministério, porque ele sabia o ministério dele, que ele tinha vindo com uma missão, morrer por todos nós pecadores, nos justificar diante de Deus. É algo que já acontece lá no Éden, depois vem acontecer ali Abraão sacrificando Isaac. É uma sequência de sinais que vão marcar a entrega de Jesus na cruz. Então não era sobre crise de identidade nem crise ministerial, era sobre si mesmo. Aquele momento não era fácil, né? O doar-se, o renunciar a si mesmo, a sua própria humanidade. Ali havia o Jesus 100% Deus e 100% homem. 100% homem. A natureza humana chama a gente para quê? Para sempre pensar primeiro em nós. Deixa eu contar uma experiência que eu não contei. Tem mais ou menos 15 dias, nós estávamos dentro do metrô e eu estava mais ou menos no terceiro vagão ou quarto do metrô. E começou todo mundo lá da frente, começou a vir correndo e mandando a gente correr pro fundo do metrô. E eu comecei, gente, em pleno feriado, 1º de maio, pronto. Não tem mais do que, né? Hoje é 17. Pleno feriado, 1º de maio. Estava voltando para casa, ninguém esperava nada, todo mundo tranquilão. Começa a correr, correr, correr. E eu comecei a correr também. Primeiro pensamento mais drástico, exagerado de Daniela. Tem que rir às vezes do meu próprio exagero. Um homem bomba, gente, será que é um tiroteio? O que é, né? E aí eu comecei a perguntar pro pessoal. Coisa que o ambiente, o clima, não dava para perguntar o que era de fato. Mas o que é que a gente percebe? Ninguém queria ficar para trás, todo mundo queria entrar no meio da multidão para salvar a sua própria vida. Enfim, disseram que era um assalto lá na frente, né? Disseram que era um assalto. Tinham pessoas já desesperadas para se jogarem embaixo das cadeiras, mas elas não protegem. Quem conhece o metrô sabe, ela não protege você. Todo mundo pensa, é uma forma de autocuidado, de autoproteção, né? Então, todo mundo correndo. Graças a Deus, os seguranças do metrô pegaram a pessoa, levaram, né, apreenderam. Mas é um susto que a gente toma, que a gente pensa que a vida tá tudo ok, tudo tranquilo. A sensação de imortalidade que a gente às vezes tem, de não estarmos todos os dias pensando, eu posso morrer agora, daqui a 5 segundos, tudo que eu fico defendendo, protegendo, cuidando, zelando, vai acabar, vai passar. Eu tive muito presente isso na enchente da minha casa, lá em Itabuna. Eu peguei os documentos da minha avó, meu tio pegou o colchão
travesseiro, esqueci de pegar qualquer roupa pra gente e peguei os meus documentos, esqueci diploma, vários tipos de documentos, né? Esqueci álbuns né, de formatura, coisas assim. Só lembrei do meu note, do meu celular, da minha identidade, né, que vem com o CPF. Só lembrei dos meus documentos da minha avó, as medicações da minha avó e subimos. Fomos para a casa de cima, para a casa do meu tio. Gente, isso foi tão importante para mim, aquele momento, porque quando eu cheguei lá, a gente ia deixar tudo embaixo. Quando eu cheguei na casa do meu tio, eu agradeci tanto a Deus, porque eu pensei, Senhor, eu estou preparada para a sua vinda. Pelo despreendimento. Porque naquele momento você só pensa na vida, você não pensa em mais nada. E eu percebo que o pessoal do Rio Grande do Sul deve ter passado por isso. Você só pensa na sua própria vida, não importa mais nada. Você está preparado para uma situação assim? De você renunciar, abdicar de tudo? Saiba que não é algo que você se prepara, é algo que acontece. Na hora que acontece, eu acredito que vai acontecer com vocês, Deus o livre e guarde, perdão. Se caso acontecer, o sentimento é o mesmo, despreendimento, renúncia, deixa tudo. Eu ainda lembrei de alguma coisa, né? Ainda lembrei de algumas coisas importantes, mas o mais importante já estava comigo, né? Eu louvo a Deus pela minha avó, louvo a Deus, não vou tocar no assunto, senão o emocional vai travar aqui, gente. E sobre a ansiedade, eu estava falando para vocês, é importante a oração como um grande equilíbrio, um grande motivador, um grande equalizador das suas energias emocionais. Porque quem é ansioso aqui, se alguém sente isso, tem ansiedade, como eu já tenho, né? Eu não sei nem definir o grau exatamente, mas tem momentos que ela tá no ápice, né? Tá elevadíssima. Então, os níveis são assim. E também ocorre o oposto, né? Porque como ela também é um perfil que se você não cuidar, você fica deprimido, ela também tem aquele dia cinza. O dia cinza, o dia que você fica para baixo, né? Então, a oscilação de humor ocorre e você perde o controle nesse momento. Então, Deus é muito importante na minha vida. A oração é muito importante na minha vida por isso. Jesus, ele estava com a cara no pó, ele estava orando ao Senhor, ele se colocou diante do Pai e perguntou se era possível. Não era abandonar a missão, mas era possível fazer isso separando-se da sua humanidade para somente transcender a eternidade. Deixar ali o humano, deixar a sua própria natureza. Então essa guerra ali, né, homem e espírito, é o que acontece conosco quando nós temos dificuldade de orar. Quando nós temos dificuldade de orar. Eu considero a oração um relacionamento muito importante, porque assim, se nós dizemos que nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, somos iguais a Jesus, se nós queremos ser exatamente como Jesus, nós precisamos ter uma vida íntima com esse amigo, com esse Senhor, que é o nosso Deus. Quando nós temos essa relação com Ele, isso é o mais importante para que nós possamos trilhar uma vida de discípulo, uma vida realmente confiante de que Jesus está conosco o tempo todo. Em qualquer lugar, Ele está conosco. O Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco, Ele vai se manifestar para mim e para você quando você buscá-lo de todo o seu coração. Eu lembro de ter lido um livro chamado Em Teus Passos, o que Faria Jesus. Achei perfeito esse livro, incrível. Tenho boas recordações desse livro. E também tem um livro que eu li também de Samuel Morris, né? Depois eu quero compartilhar com vocês sobre Samuel Morris. Mas Em Teus Passos, o que Faria Jesus começa com um pastor orando no gabinete. Porque um mendigo tinha chegado à sua igreja
E ninguém tinha acolhido aquele mendigo, ninguém tinha cuidado dele, ninguém tinha dado nenhuma ajuda, nenhuma chamada esmola para ele. E chega um dia que ele morre na igreja, na porta da igreja ele morre. E agora a decisão é, bota para dentro, ele estava doente com febre, passando mal, bota ele para dentro ou chama o 911 para poder socorrer esse mendigo. E eles resolvem botar para dentro e o pastor leva para o gabinete e o povo não quer colocar naquela poltrona maravilhosa do gabinete, mas colocam e quase ninguém quer entrar no gabinete. É uma série de preconceitos, mas enfim. Quando eles estão ali com aquele mendigo, e aquele mendigo fala para o pastor como ele foi tratado esse tempo todo, como é aquela igreja, vai falando tudo para o pastor e o pastor vai percebendo que está faltando um pouco mais de Jesus na sua igreja. É mais ou menos isso. De vida de discípulo. Essa é a palavra, não é? Vamos dizer que não que está faltando Jesus na igreja. Não. Está faltando um pouco mais de vida de discípulo da parte dos membros da igreja. E então, ele começa a orar no gabinete. E aquele mendigo vem a falecer. E aí ele faz daquele lugar um palco de intercessão, de oração. E ele começa a convidar pessoas para refletirem sobre isso. Nas pregações dele, ele começa a fazer reflexões sobre a postura daquele mendigo, sobre aquela pessoa que caminhou tanto tempo ali na porta da igreja, que não conviveu exatamente, diretamente com a igreja, porque não foi um membro, mas praticamente congregou naquela igreja lá fora. Então ele começa a mostrar isso e a partir da oração, muitas vidas começam a ser mudadas. Eu me recordo desse livro que tinha um jornalista, um dono de um grande jornal, e tinha uma cantora lírica, né? A vida deles é transformado por Deus poderosamente. A cantora lírica passa a cantar agora nos subúrbios, né? Considerado favelas, nos povoados, nos subúrbios. E o jornalista fica incomodado em noticiar notícias enganosas, mentirosas, manipuladoras. E ele começa também a transmitir notícias que sejam verídicas. Ele começa a trabalhar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele começa a trabalhar com a verdade. Então, várias vidas são transformadas, não somente a dele. Se você continuar, se você tiver a oportunidade de ainda encontrar esse tesouro desse livro, eu nem tenho mais, você busque, porque é um livro excelente falando sobre a vida de Jesus. É quase igual ao Carpinteiro. Se eu não tiver meio, né? Porque eu li também, a gente vai lendo tantos livros. E Samuel Morris é o cara que nunca pregou de voz alta, porque nem tinha microfone, né? É uma das características dos pentecostais falar gritando. Samuel Morris, ele orava silenciosamente. Todo mundo queria saber o que é que Samuel Morris estava orando. Diziam que ele ia pregar, que ele ia fazer uma série de conferências, mas ele simplesmente orava, ajoelhava e orava. E as pessoas começavam a se unir a ele em oração, ajoelhavam perto dele e começavam a orar com ele e conseguiam ouvir o que ele estava orando. E através da oração, muitas pessoas se converteram. Milhões de pessoas se converteram por causa da vida de oração e de entrega de Samuel Morris. Outro livro interessante que, se você puder adquirir, você vai ser significativamente abençoado e abençoada. Não perdendo o foco do que Jesus veio fazer quando ele foi para um lugar de sofrimento, o Getsêmani, quando ele estava vigiando e orando por si e pela humanidade. E tem muitos segredos nesse Getsêmani, nesse lugar de oração. É esse lugar que o Senhor quer te chamar. Parece, em alguns títulos de algumas bíblias, vai dizer que é lugar de sofrimento, né? Lugar de renúncia, lugar de entrega. É nesse lugar, é para esse momento que o Senhor quer te chamar. Quantos de nós estamos tendo esse momento de intimidade, esse momento de entrega, esse momento de se colocar no altar do Senhor? O Senhor vem ministrando no meu coração que é importante orar e ouvir a sua voz. Eu sempre
falei isso nos meus pequenos vídeos aí curtos que estão salvos no meu Instagram, que você tem que parar também. Quando você vai conversar com alguém, você também tem que parar para ouvir o que esse alguém tem a dizer. E a forma de você ouvir a voz do Senhor, uma dessas formas, é a resposta bíblica, é a palavra. Ele vai te guiar para essa palavra. Ele vai te despertar. Ele vai acordar você para orar. Ele vai te chamar para ter esse encontro único, verdadeiro com Ele. Então, quando você começar a buscar, claramente o Senhor vai se manifestar para você. Mas você precisa se prostrar diante dele. Onde é esse lugar? Você já tem um lugar reservado de encontro constante? Talvez você queira um tapete, talvez você queira colocar um cobertor, talvez você queira colocar um lençol. Um lugar que você vai demarcar como sendo o território de oração, como sendo o seu campo de batalha de oração. O Senhor está te convidando para que você ore. Quando você for ter um amigo, um irmão de oração, eu falei isso no meu convite, você vai ter que contar tudo isso, contar sua vida inteira, seus problemas todos para essa pessoa. Você vai trabalhar com a questão da confiança? Sim. Mas você não vai contar tudo. Por favor, eu falei sim para a confiança, tá? Você não vai precisar contar tudo, mas se essa pessoa vai ser uma pessoa que vai adquirir aí o papel de sacerdote, não vai ser somente ela que vai orar por você para te ajudar, mas você também vai se posicionar em orar por essa pessoa. Vocês vão se fortalecer espiritualmente. É um discipulado. Eu disse para vocês na live passada, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tenha um relacionamento com Jesus. Porque ela também precisa ministrar para você. Ah, Dani, mas até Jesus falou, Deus falou até através da mula de Balaão, ele fala através de qualquer pessoa. Mas é importante, você sai contando para todo mundo e fica esperando todo mundo falar conselhos para você na multidão. Ah, Dani, na multidão de conselhos da sabedoria. Nem todos os conselhos conduzem para os princípios e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Bem, já estamos chegando ao final da nossa live, mas eu não queria deixar de falar para vocês sobre isso. Orar é estar ligado intimamente com o Senhor, reservado exclusivamente para o Senhor. Se desfaça do celular, afaste-se de qualquer coisa que vá distrair você. Por isso que eu utilizo colocar uma música. Se você se incomoda com música, comecei colocando instrumentais gospel, né? Músicas de piano. Mas se você se incomoda, se você gosta do pleno silêncio, faça como você se sinta bem. Mas o importante é que você esteja na presença de Deus. Lembre-se, não é de qualquer pessoa. Marque o compromisso como você marcaria com seu melhor amigo. Você não marca aquele restaurante chique, elegante, perfeito com seu melhor amigo, sua melhor amiga? Você não marca com seu esposo, sua esposa, seu namorado? Você não marca um lugar especial? Marque esse lugar especial para com Deus também. Tenha esse tempo de dedicação, né? Envolva tempo com Jesus. Amém? Vamos deixar para a próxima live, né? Mais coisas. E aquele missionário do Vale do Tucumã. Né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre ele, mas hoje eu gostaria de dizer que eu iniciei falando sobre um desafio de oração muito importante que recebemos hoje. Eu não contei ainda quantas crianças são, mas assim, a Jocum está fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul e eles listaram o nome de todas as crianças que estão sem os seus pais, que estão sozinhas. Elas estão num abrigo. E de duas uma, né? A parte é que ou os pais não foram localizados ainda, estão em outro lugar, confiaram em mandar suas crianças através de outras pessoas até estarem seguros, né? Ou os pais faleceram. Então existem essas duas possibilidades, né? E ainda não foram reconhecidos, não foram encontrados. Muito triste. Muito doloroso. Nós precisamos orar. Então, eu compartilhei hoje essa lista do nome de cada criança. É uma lista extensa.
Pelo que eu olhei por cima, assim, mais de 30, mais de 40 crianças. Eu acho que deve ter muito mais. Não está falando sobre todo o Rio Grande do Sul, deve ser de uma localidade ou algumas localidades das quais já remanejaram essas crianças para um abrigo. Gente, eu tenho pouco tempo e eu quero que a gente ore aqui nesse momento e que se você depois assistindo essa live, você também é convidado a orar no momento em que você assistir essa live, por favor. É importante as orações. Depois eu vou printar os nomes e vou compartilhar no meu Instagram, tá certo? E no meu Facebook. Quem também quiser pode ir no direct e falar, Dani, manda pra mim também, eu quero. E aí a gente vai estar orando por essas crianças. Se você não puder orar por todas da lista, você pode adotar de 2 em 2, de 3 em 3 e ir passando para outras pessoas estarem orando por elas, né? Porque se elas estiverem órfãos, se for o caso, que Deus reintegre elas a alguma família, tem os avós, algum familiar. Com certeza, por isso o abrigo é importante. Então estejam orando por elas. Nós vamos orar no coletivo nesse momento, tá? E depois você vai poder orar individualmente por uma ou duas crianças, mas ore por elas. Oremos. Deus querido, Pai amado, nós louvamos a Ti por estarmos aqui, por esse dia. E nós colocamos diante do Senhor o estado do Rio Grande do Sul, cada cidade, cada família. Nós oramos pelas igrejas que estão ali espalhadas, pelas escolas, os lugares que estão sendo locais de abrigo, de suporte para essas famílias. Ó Senhor, nós colocamos agora diante de Ti quem está cuidando, os cuidadores dessas crianças. Elas estão precisando de cuidados especiais, porque elas estão sem os seus pais. Elas estão sozinhas, sem nenhum membro das suas famílias. Nenhum membro da família está com elas. Elas estão só com as pessoas que estão abrigando e cuidando delas. Ó Deus querido, eu sei que é complicado nesse momento sentir o calor humano, mas nós pedimos que primeiramente a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa chegar ao coração de cada uma dessas crianças. Que o Teu abraço, o Teu amor, o Teu cuidado chegue para cada uma dessas crianças nesse momento. Que o Senhor possa estar indo ao encontro delas, possa estar confortando o coração delas, dando a elas a paz que excede todo entendimento. Pai, também sei com aquelas pessoas que estão cuidando, com aquelas pessoas que estão responsáveis de dar o carinho materno, o conselho paterno, o afago familiar que elas estão precisando nesse momento. Elas estão se sentindo perdidas, sozinhas e não sabem o que aconteceu com suas famílias. Então te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa enviar o socorro, o sustento, os recursos, mas também o socorro para aquelas pessoas que estão desaparecidas nesse momento. Nós não sabemos quem ainda está perdido, quem ainda não foi localizado, mas que ainda existe vida neste lugar. Que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa, enviando o socorro, Pai. Talvez existam pessoas orando, clamando para que o Senhor envie o socorro. Senhor, continua a renovar as forças, continua a restaurar essas pessoas, para que elas consigam sobreviverem e voltarem para a sua vida normal, como elas tinham antes. Ó Deus querido, cuida, Senhor, do Rio Grande do Sul. Obrigada por aquelas pessoas que estão abrindo seus corações, estão doando. Continua a levantar outras pessoas. Abençoa, Senhor, os governantes daquele estado que precisam de sabedoria para ser gestores desse momento. Senhor, cuida de tudo, Pai. Supre as necessidades. Obrigado pela tua junta de missões nacionais que está ali trabalhando também. Abençoa, nós oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero te agradecer por você ter ficado até agora conosco, né, comigo. A Feli dormiu, Felícia dormiu, a gatinha. Da próxima vez eu apresento, gente. Tira uma foto com a Felícia para vocês conhecerem. Mas enfim, eu quero agradecer por você ter estado até agora comigo nessa live. Que Deus possa ter te abençoado, que esse momento de reflexão não saia da sua mente, mas que você possa levar para a semana esse texto de Mateus
e que Deus continue a falar com você sobre este lugar de oração, esta luta pessoal, esta guerra espiritual, que é uma batalha que você tem que superar. Jesus Cristo, ele foi tentado, ele não ficou isento disso, de viver uma batalha entre carne e espírito, mas ele venceu a todas as batalhas, porque ele não pecou. Ele foi um único ser santo e ele é excelente. Por conta dessa excelência dele, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso exemplo. Então, discípula do Senhor, eu costumava chamar uns amigos meus com um jargãozinho, chamando assim a expressão que alguns têm como gíria, né? E aí, forte? E aí alguém perguntou, por que forte? Eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então ele fugirá de vós. Quando você se mostrar forte, ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe. Grande abraço.